Hoje celebramos a festa de San Pedro y San Paulo. Esta é uma festa muito querida para mim porque neste dia eu recebi a ordenação de diácono. 6 meses, 8 meses antes da ordenação sacerdotal, você recebe primeiro a ordenação de diácono. E então eu recebi essa ordenação justamente nesta festa de San Pedro e San Paulo. É o primeiro grande passo para o presbiteriado. Pois bem, o evangelho que nos apresenta a liturgia no dia de hoje está tomado do capítulo 21 do evangelho de João. E diz assim: Jesus se manifestou a seus discípulos e depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Muito bom. Então, neste evangelho, é um evangelho muito belo. É o final do evangelho de João, é o último episódio que João nos conta de Jesus. E está cheio de dramatismo, está cheio de profundidade. Eu acho que tem grandes lições e muitas que deixar para nós. Mas, obviamente, o que está no centro é essa tripla pergunta que Jesus faz para Pedro. 3 vezes pergunta Jesus a Pedro sobre se le ama, sobre o amor. Porque 3 vezes Pedro tinha negado Jesus durante a paixão. É uma reabilitação de Pedro, é um confirmar que o importante para Jesus não era que Pedro fosse muito inteligente, muito forte, que tivesse muito talento, mas que o amasse. E isso basta para Jesus confirmar a Pedro como o centro e a rocha sobre a qual Jesus ia a edificar a sua igreja. Isto tem uma significação muito importante para nós. O mesmo podemos dizer nós. Jesus, não vale dizer nós a Jesus: Senhor, eu não servo, eu sou muito pecador, Deus nunca vai me poder perdoar. Nada disso. Porque Jesus é misericordioso e porque Jesus, sobretudo, é muito poderoso. Ele não precisa de tua força, de tua inteligência, de teu talento. Ele precisa de teu amor. Mas tem uma outra lição também muito importante. Se Deus é todo-poderoso e Ele é a única coisa que precisa de nós é o nosso amor, então a questão-chave não é se Deus pode ou não pode, através de mim, fazer a sua obra. Claro que Ele pode. A questão é como nós reagimos diante de nossas falhas, diante de nossos erros, diante de nosso pecado. Porque dessa reação depende se nós vamos saber colaborar com Jesus na obra dele. Eu diria assim: Deus nunca se decepciona, Deus nunca se abala, Deus nunca se escandaliza porque nós pecamos. Ele sabe que nós somos frágeis e Ele, apesar disso, conta conosco para a sua obra. Por lo tanto, ninguém diga: eu não posso, eu não sou digno, eu nunca chegarei a ser santo. Não, porque não somos nós, é Deus que faz, se nós aprendemos a responder e colaborar com Deus do jeito certo. Então, é isso que vamos estudar. Que coisas Pedro hoje, não? Que coisas Pedro fez errada e que coisas ele fez certas. Para que também nós não cometamos os mesmos erros que Pedro e para que nós aprendamos a fazer as coisas que Pedro fez do jeito certo. Porque então nós vamos poder também colaborar com Deus e deixar que Deus faça a sua obra através de nós. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o que Pedro fez errado.
A primeira coisa que Pedro fez errada foi superestimar suas forças. Isto é um grande problema também para nós. Nós superestimamos com frequência a nossa força, nosso talento, nossa inteligência. Achamos que somos nós que vamos fazer a obra de Deus. Deixa comigo, Senhor, eu me viro. Não. Esse é um grave erro. Deus pode fazer muito melhor que você e muito melhor que eu, mas Ele quer fazer através de nós, se nós somos humildes e nós nos disponibilizamos à ação de Deus. Existe um diálogo entre Jesus e Pedro na última ceia que eu gostaria de lembrar aqui com vocês, porque acho que nos pode ajudar a entender esta dinâmica. Acontece na última ceia. Jesus começa falando assim: ainda esta noite todos vós me abandonareis, pois assim está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós rumo a Galileia. Olha que interessante. Por um lado, Jesus anuncia a fragilidade, o pecado, o erro, o abandono, a traição dos apóstolos. Ferirei o pastor e as ovelhas se afugentarão, não? Ou abandonarão o pastor. Mas, por outro lado, ele já está falando também de qual vai ser a reação de Jesus. Jesus disse assim, ele não vai a desistir de vocês. Ele vai ir diante de vós a Galileia e aí os verá. Ou seja, ele está dando também um sinal de esperança. Está dizendo, mesmo que vocês façam isto que estou profetizando, não desistam, não se desanimem. Aí, óbvio, Pedro aparece e fala assim, ainda que venha a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Pedro, não, diz a Jesus, eu nunca te abandonarei. É o primeiro a falar. Jesus responde, com certeza te asseguro que ainda esta noite, antes mesmo que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E anuncia agora em primeira pessoa a Pedro. Pedro, você que tanto confia nas suas próprias forças, que tanto superestima suas forças, você me vai trair, me vai abandonar. E Pedro ainda sigue insistindo, mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. E todos os discípulos fizeram a mesma afirmação, ou seja, não foi só Pedro que falava, também os outros discípulos prometiam a Jesus que eles não o abandonariam. Pois bem, superestimar nossas forças. Isto é uma grande tentação, é um grave pecado, é um erro que nós cometemos com frequência. Muitas batalhas foram perdidas por superestimar as forças do exército. Muitos, eu diria, muitos exames não foram perdidos por superestimar nossos conhecimentos. Muitos homens, muitas mulheres também às vezes, mas sobretudo homens, acho que foram infiéis por superestimar a sua força. Nós não devemos superestimar nossas forças, ao contrário, nós temos que ser conscientes de nossa fragilidade. E eu diria, ainda mais, nós temos que estar especialmente atentos com nossas forças, não tanto com nossos pontos frágeis. Quando somos frágeis em algo e nós sabemos, eu digo, não, melhor não faço isso porque eu sei que eu facilmente caio nisso. O problema são nossos pontos fortes. Quando nós somos fortes em algo, dizemos, eu me viro, confiamos, superestimamos as nossas forças, não? Por isso também Paulo dizia, não? Aquele que julga estar firme, aos Coríntios, aquele que julga estar firme, ser forte em alguma coisa, cuide-se para que não caia. É isso aí. Então, nós temos que estar muito atentos. Aquele que diz, eu consigo, eu me viro, eu consigo lidar com essa situação, atento. Aí pode estar precisamente a tentação. Então, a primeira coisa que Pedro fez errada, superestimar suas forças. A segunda, também muito importante, Pedro teve medo da reprovação dos outros. Isto também é um grave problema, sabe? A gente tem medo do que as outras pessoas vão pensar. Muitos pecados se cometem por isto, por medo da opinião, não? Da sociedade, dos meus amigos, de que vão pensar, que vão dizer de mim. Quem atua movido pelo pensamento do que os outros vão falar, do que vão dizer, já está plantando a semente de um fracasso.
porque o melhor jeito de cometer erros é precisamente deixar-se levar pelo fluxo. Quando nós estamos muito pendentes de lo que os outros opinam e pensam de nós, nos deixamos levar pelo fluxo, mesmo que o que estamos fazendo nós sabemos que está errado. Por quê? Porque nos importa mais a opinião da sociedade que a opinião de Deus. Pense comigo, o que é mais importante? O que Deus pensa ou o que a sociedade, os outros, os amigos pensam? Quem é muito vulnerável a la opinião da sociedade, a la opinião de los outros, muito facilmente também pode cair no erro, e na falha e no pecado e deixar-se influenciar e levar. Então, também nós vemos isso no caso de Pedro. Quando Jesus é preso em Getsemane e lo levam a la casa de Caifás, o Evangelho comenta isto. Pedro seguiu a Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se junto aos guardas para sondar qual seria o fim daquela ocorrência. Está vendo? Jesus, diz Pedro, seguiu de longe. Ou seja, ele queria passar despercebido, não queria ser visto, não queria que as pessoas pensassem que ele fosse daqueles discípulos do mestre. Ele se junta à fogueira aí no pátio da casa do sacerdote, anonimamente, para que ninguém saiba. Por quê? Porque tem medo do que pensam os outros, do que podem opinar os outros, do que possam fazer os outros. Então, este é o segundo erro que Pedro comete. Ele vai e caminha, ele quer passar despercebido porque ele tem medo do que pensam as pessoas. Quando nós também nos deixamos muito influenciar por lo que pensam ou dizem outras pessoas, então também nós cometemos pecado e terminamos caindo em erros, não? Muita gente me confessa algumas vezes e me diz assim, padre, eu sabia e eu comulguei em pecado. Não? E por quê? ¿Por qué comulgamos en pecado? Porque si no, ¿qué va a pensar mi esposa o mi esposo? ¿O qué va a pensar X fulano o ciclano? Sei lá. Estamos influenciados por lo que piensan otras personas. E eso no está bien. Então, nos tem que importar mais a opinião, o pensamento de Deus, nossa relação com Deus, mais que nossa relação com as pessoas. O segundo erro é que Pedro tem medo da reprovação das pessoas. Le importa mais a opinião dos outros que a opinião de Deus. E sabe, a gente nem deveria ter medo da crítica. Porque a crítica é normalmente sobre nossos pontos fracos. A crítica é normalmente sobre aquelas coisas que de fato precisamos consertar em nossa vida. Aquele que nunca recebe críticas, facilmente a vida dele vai caindo no autoengano. Porque ninguém, todo mundo elogia, todo mundo é uma caixa de ressonância para falar, não, sim, você, aqueles que têm medo, pensam em um ditador, em uma pessoa assim, muito importante, que todo mundo tem medo dele. Todo mundo fala, não, você tem a razão, você sempre sabe o que é certo. O chefe de uma empresa, todo mundo com medo de ser demitido, porque ele não admite crítica. Então, ele facilmente se engana. A crítica é boa, é saudável. Então, não deveríamos ter medo se nós amamos a verdade em nossa vida. Bom, este é o segundo erro de Pedro, ter medo da reprovação dos homens. O terceiro erro de Pedro é este: Pedro fala sem pensar. Esto também nos acontece demais. Não falamos demais e rápido demais. Nossa boca se coloca em movimento antes que nossa mente, antes que nosso cérebro. Por quê? Porque nós não falamos racionalmente, falamos emocionalmente. Nos deixamos levar, não, por nossas emoções, não? Isto também aconteceu com Pedro. Quando está Pedro lá no pátio com as mulheres e com as pessoas aí da casa de Caifás, le pergunta a primeira vez, perguntam por segunda vez, le perguntam por terceira vez se ele é um deles. Porque teu sotaque te denuncia, te revela, não? E aí então o Evangelho diz assim: então ele começou a jurar e a pedir a Deus que o amaldiçoasse caso não estivesse dizendo a verdade. E exclamou: não conheço a esse homem. Eu posso imaginar a Pedro assustadíssimo falando: não, eu não conheço, juro que Deus me amaldiçoe. Que forte, né? Mas o que faz o medo. O que faz o medo quando nós
no queremos, ¿no?, sufrir las consequências. Pedro amava Jesus, claro, mas não tinha a fortaleza, a coragem ainda de enfrentar até a morte. Ele fará isso ao final de sua vida. Ele vai morir mártir por Jesus. Mas neste momento ele foi fraco. E o que acontece? Ele termina falando um monte de bobagem, precisamente porque não sabe medir as suas palavras. É o medo que o impulsiona, são suas emoções. Queridos irmãos, isto também acontece muito conosco. Nós falamos muitas vezes simplesmente o que sentimos. As pessoas me falam assim: Padre, é que eu sou autêntico, autêntica, eu falo o que eu sinto. Cuidado, se você fala o que você sente, você não é autêntico, você não tem filtro. Porque acontece isso. Imagina, se você fala que sente raiva, você fala com raiva. Se você sente inveja, ciúme, você fala com inveja, com ciúme. Se você sente medo, você fala com medo. E certamente todas essas falas vão estar erradas. A gente não é autêntico quando fala tudo o que sente. A gente tem que filtrar os sentimentos. Muitas vezes nossos sentimentos nos enganam. E precisamente por culpa de nossos sentimentos cometemos muitos erros. Entre eles, falar demais, levados apenas por nossos sentimentos, por nossos impulsos. Então, atento, este foi o terceiro erro que cometeu Pedro. Pedro falou demais. Dice o apóstolo Tiago, a língua é uma coisa pequena, mas que dano enorme ela pode causar. Nunca temos que subestimar o mal que a língua pode fazer, o que uma crítica pode fazer. E então, essa é a terceiro erro que comete Pedro, ¿no?, en relación con Jesús. Ahora, tres erros comete. Primero, superestima sus fuerzas. Segundo, dicemos, ¿no?, Pedro tem medo da reprovação dos outros. E em terceiro lugar, Pedro fala sem pensar. Mas não faz tudo errado. De fato, é um grande santo, Pedro. Por isso estamos celebrando a festa dele hoje. Porque ele também fez coisas certas. E a primeira delas, três coisas vou falar agora. Três coisas que ele fez certas. A primeira delas é Pedro lutou. Pedro lutou. Esto também vai ser muito importante para nós. Pedro não desiste. Pedro não se abala. Pedro luta. Quando Pedro se encontra com essa situação, vamos ler aqui o que diz o Evangelho, não? Quando Pedro termina negando a Jesus por terceira vez, diz o Evangelho: naquele momento, Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe advertira: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E deixando aquele lugar, chorou amargamente. Olha que bonito. Pedro, então, a diferença de Judas, ele não desiste. A reação de Pedro é muito diferente da reação de Judas. Ambos traíram Jesus. Ambos abandonaram Jesus. Ambos. Mas Judas, quando se deu conta desse erro, ele foi e devolveu as moedas lá no templo. Mas o que ele fez? Ele foi e se enforcou. Por quê? Porque não confiava em Jesus. Porque não confiou na misericórdia dele. O que fez Pedro? Aqui está. Ele chorou amargamente. Sabe, isto eu chamaria de luto. A gente, quando comete erros, quando comete pecados, não adianta fingir que isso não aconteceu. Vamos deixar isso para trás, siga em frente, vamos lá, o importante não são os erros que cometemos, sino o futuro que temos ainda para frente. Não. Quando a gente comete erros, quando comete pecados, a gente tem que olhar para eles de frente. Tem que sofrer a perda. Por que Pedro chorou amargamente? Porque ele estava muito decepcionado dele mesmo. Mas essa dor que Pedro estava sentindo era uma dor importante, porque esse desajuste entre a percepção que Pedro tinha de si mesmo e a realidade era algo que precisava ser ajustado. E Pedro tinha que aprender que ele era fraco, que ele era frágil, que ele não podia tudo. Por muito que ele se sentisse uma pessoa muito segura, muito forte de si mesma.
cuando nos enfrentamos al fracaso, nos precisamos pasar por esa dor. Es ahí que a gente se transforma. Pedro llorou amargamente porque ele estava deixando uma visão dele mesmo e abraçando uma nova. De fato, o Pedro que você vê nos evangelhos em geral durante a vida de Jesus e o Pedro que você vê depois da ressurreição são duas pessoas diferentes. O Pedro, antes desta experiência, não, de traição de Jesus, de abandono, era um Pedro seguro de si mesmo, orgulhoso e impulsivo. Ele sempre falava antes que todo mundo, era confiado nas próprias forças. O Pedro que nós vemos depois da ressurreição e depois de ter falhado e ter traído Jesus, é um Pedro humilde, é um Pedro manso, é um Pedro que conhece sua fragilidade, que sabe escutar a opinião das outras pessoas. Lo vemos isso em las congregações da igreja. Está aí nos Atos dos Apóstolos, não? É um Pedro que valoriza as outras pessoas, que não se precipita a falar como lo fazia durante a vida de Cristo. Ou seja, o Pedro que entrou nessa dor, saiu uno diferente depois. Por quê? Porque ele aprendeu, através do sofrimento, através de seus próprios erros, através de seu fracasso, aprendeu a ser humilde. E sabe, não existem atalhos para isso. A gente tem que sofrer mesmo a decepção com nossas próprias expectativas e com nossas próprias forças para aprender a humildade. Que nós não podemos tudo, que Deus é que nos dá força. Que as outras pessoas, ao igual que nós, também estão nessa luta, que eles têm muitas coisas belas e valiosas que contribuir, que nós não sabemos tudo, que nós não temos uma solução para todas as coisas. Pedro aprendeu isso na prática, mas esse choro de Pedro aqui é precisamente o sinal de que ele está sofrendo essa transformação interna para aceitar a realidade. Então, Pedro não desistiu, Pedro não quis ignorar, ao contrário, Pedro olhou de frente, assumiu seus pecados, aceitou seus erros e ele assimilou essa dor, ajustando a sua vida à verdade de Jesus. Então, essa é a primeira coisa que Pedro sofreu, que Pedro fez certa. A segunda coisa que Pedro fez certa é Pedro se abandona na misericórdia de Deus. Não, há uma anterior, perdão. Isso já leímos essa parte, pero se abandona na misericórdia de Deus. Não, antes que isso, tem outra que não coloquei aqui, Pedro busca ajuda. Isto também é muito importante, porque Pedro não fica sozinho. Quando nós cometemos erros, a tendência é isolar-nos. Cometi um erro, então sabe que me deixa sozinho. Eu quero ir a caminhar e pensar e não quero que ninguém me fale nada. Pedro não. Aí estava o texto que estava colocando antes. Ao atardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas por medo das autoridades judaicas. Então, ao atardecer daquele dia, ou seja, o dia da paixão, o dia mesmo em que todo mundo traiu e abandonou Jesus, ao atardecer daquele dia, depois de que Jesus morreu, que fizeram os apóstolos? Cada um foi embora? Não, eles se reuniram aí em comunidade, eles estavam todos juntos, eles estavam se animando e consolando. Acho com Maria deve ter sido o centro que estava aí, animando os apóstolos e fazendo com que eles não desistissem, que lembrassem tanto que Jesus tinha falado que ele ressuscitaria. Não desistam, ainda não terminou esta história. Então, mas Pedro estava com eles. Pedro e os outros apóstolos, todos juntos. Quando nós cometemos erros, como digo, nossa tendência é nos isolar. En este caso, não, eles se reúnem. Nós temos que buscar ajuda, nós temos que buscar nossos amigos, nós temos que buscar um sacerdote às vezes, porque eu preciso confessar, cometi um erro, não isolar-nos, mas antes ir a
ir com nossa comunidade. E aí sim, a terceira coisa que Jesus fez, que Pedro fez certa, é que Pedro se abandona na misericórdia de Deus. Pedro luta. Em segundo lugar, Pedro busca a ajuda de sua comunidade. E em terceiro lugar, ele se abandona na misericórdia de Jesus. Ele nunca desiste, ele nunca desconfia do amor de Jesus. Eu acho que Maria também, insisto, deve ter motivado muito os apóstolos a não desanimar, porque o desânimo é uma tentação do demônio. Ele quer que você pense que não tem perdão, que não tem salvação, que não tem remédio, que você nunca vai conseguir. Porque cometer pecado, esse é isso é uma coisa horrível, mas você vai à confissão, pede perdão e Jesus te perdoa. Então, e o demônio sabe disso. Ele sabe que se você comete erro e volta a Deus, ele vai te perdoar. Então, o que quer o demônio? Ele quer que você se desanime, você já não volte mais a Deus. Porque então você perde a única fonte de força, de misericórdia, de consolo que nós temos, que é o próprio Deus. Então, aí vemos isso, não? Jesus disse a Simão, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes, não? Pedro, ele se abandona por completo na misericórdia de Deus. Jesus lhe está dando uma segunda oportunidade. Eu acho que deve ter sentido, eu não mereço, eu não sou capaz, eu já vi a minha fragilidade, Senhor, você acha que eu vou ser capaz? Mas ele deixa todos esses pensamentos e simplesmente se abandona na força, no poder, na misericórdia de Jesus. Então, essas são as três coisas que Pedro faz corretas, não? Certas. Lutar, enfrentar e assumir o seu erro. Em segundo lugar, buscar ajuda. E em terceiro lugar, abandonar-se no poder, na misericórdia de Deus. Conclusão. O que Jesus faz conosco? Muito simples. Em primeiro lugar, Jesus, quando pecamos, Deus não fica em choque. Deus não se decepciona conosco. Ele sabe que nós somos fracos. E Ele, por isso, nos ajuda, nos anima e nos busca. Em segundo lugar, Deus, quando nós pecamos, nos dá força e ora por nós. Isto também é muito belo. Jesus é o nosso intercessor diante de Deus. Ele esteve aqui na terra, ele treinou seus apóstolos, enviou o Espírito Santo e ele agora está lá no céu intercedendo por nós, orando por você. Olha o que ele diz a Pedro. Pedro diz: Simão, esto antes da paixão, não? Eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não se esgote. Não desfaleça, né? Diria em outra tradução. Então, Jesus está fazendo o quê? Ele está orando por nós. Então, o que faz Jesus diante de nossos pecados? Ele não fica em choque. Ele nos perdoa. Em segundo lugar, Ele ora por nós para que tenhamos a força de voltar a Deus, de confiar em Ele, de seguir em frente apesar de nossa fragilidade, de confiar no poder de Deus. Não? E em terceiro lugar, Ele... y ahí dice así, perdón, la frase anterior dice así, que su fe no se esgote, tú pues cuando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aquela frase de Jesús a Pedro. O sea, voltemos a ver de nuevo. Primero dice: Simón, eis que Satanás ya recibió autorización para vos peneirar como trigo. Eu roguei por ti para que a tua fe no se esgote. Tú pues cuando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha que bonito, não? Jesus disse a Pedro: eu roguei por você e eu ainda, apesar de sua fraqueza, apesar de seus erros, eu confio em você. Eu quero que você confirme eles, para que também eles possam seguir em frente e cada um, todos juntos, cumprir a missão. E a terceira coisa que Jesus faz diante de nossos pecados é que quando nós pecamos, Jesus, apesar de tudo, confia em nós. Ele renova a sua fé em nós. Olha o que diz os anjos a las mulheres quando chegam lá no sepulcro. Eles perguntam a las mulheres: ¿buscáis a Jesús, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Eis o lugar onde lo puseram. Mas ide, dizeis a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galilea, e ali o vereis.
Você está vendo alguma redundância nessas palavras do anjo? Ele diz assim, ide então aos discípulos e a Pedro. ¿Acaso Pedro não é parte dos discípulos? Lógico, Pedro é parte dos discípulos também. Mas é bonito que o anjo faz uma menção explícita. Acho que de todos os apóstolos, Pedro era o líder, mas também o que mais abalado estava depois da paixão e depois da traição. Não? Então o anjo fala, ide e dizei aos discípulos. E a Pedro também, especialmente, que não se abalem, que não se desanimem, que vão a Galileia, que ali Jesus os encontrará. Olha que bonito. O que faz Jesus quando nós pecamos? Ele ainda confia em nós. Ele não desiste de nós. Ele não fica decepcionado. Ele continua sua missão porque ele quer construir a sua igreja e quer construir o reino de Deus com nossa ajuda, apesar de nossa fragilidade e apesar de nossos pecados. A mensagem do Evangelho de hoje é esta. Nunca desanime, nunca desconfie de Deus. Colabore, ame Jesus com todo o seu coração. Coloque sua nada e sua fragilidade nas mãos dele. E deixe que ele faça através de você a obra em você e no mundo inteiro para estender seu reino e levar esse evangelho a todas as pessoas, a todos os cantos da terra. É isto que Jesus quer. Jesus nunca desiste de nós. Ele nos ama, Ele nos perdoa e Ele nos promete um destino glorioso, apesar de nossa fraqueza e de nossa pequenez. Que Deus les abençoe muito.